o senhor José Boechat Pinto. Prezados irmãos, nós estamos iniciando neste momento esse maravilhoso estudo do plano divino de eternidade a eternidade. Embora os nossos irmãos vejam diante de nós esses mapas e esse quadro, contudo o estudo não vai ser feito por meio de quadros e nem mapas. O estudo vai ser feito exclusivamente pelas Sagradas Escrituras. Portanto, qualquer coisa que eu disser aos nossos irmãos que não estiver de acordo com os seus conhecimentos espirituais, tem liberdade de, depois da reunião, procurar-me para podermos acertar alguma coisa que porventura não ficar bem esclarecida ou não estiver de acordo com os que os irmãos já têm aprendido. Portanto, a responsabilidade nossa é esta, de fazermos este estudo nesta oportunidade, usando como base única as Sagradas Escrituras. E portanto vou convidá-los para lermos no 33, versículo 6 e versículo 9. E posteriormente da primeira carta do apóstolo Pedro, primeiro capítulo, a partir do versículo 17. Diz-nos assim a palavra do Senhor em Salmo 33, versículo 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Versículo 9. Porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Para que essa expressão fique mais gravada no coração dos irmãos, vou repetir. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Primeira carta do apóstolo Pedro, primeiro capítulo, a partir do versículo 17. E se invocais por Pai aquele que sem exceção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como a prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Pelo que nós temos ouvido e lido no Salmo 33, nós entendemos que antes que a terra fosse criada, o Senhor criou os céus e os anjos. Embora aquele primeiro versículo da Bíblia nos diz numa linguagem muito rápida, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, contudo ali existe uma diferença de tempo imensa, que mais tarde as Escrituras vão nos mostrar exatamente esta particularidade. Então, antes que o Senhor tivesse criado a terra, Ele criou os anjos, os seus exércitos celestiais e os céus. Isto então nos leva a uma curiosidade importante, porque nós conhecemos alguma coisa a respeito dos anjos. Eles são extraordinários, têm a sua mensagem bendita para a criatura humana, realiza coisas impressionantes pela ordem do nosso Deus. Então ficamos impressionados, antes que o mundo existisse, antes que o Senhor abrisse esse parênteses na eternidade, porque antes não se contava o dia e a noite, abrisse esse parênteses chamado tempo, o Senhor já possuía junto de si as miríades de anjos gloriosos que lhe davam louvores imensos e extraordinários. O Senhor abriu esse parênteses então na eternidade chamado tempo para realizar uma obra, e quando esta obra estiver plenamente realizada, esse parênteses vai fechar e iniciará então aquilo que chamamos da eternidade futura. Nós estamos vivendo dentro do tempo, porém antes que o tempo fosse iniciado, o Senhor já possuía junto de si as miríades de anjos em quantidades imensas para realizar a sua maravilhosa obra. Esse estudo tem grandes finalidades para com aqueles que realmente o possam ouvir. Ele responderá para os nossos irmãos muitas perguntas.
perguntas até que nem foram feitas nunca, mas que elas são respondidas agora. E entre estas perguntas existem 4 que são de grande importância para nós. Teria porventura o nosso Deus idealizado alguma coisa a favor da criatura humana antes da fundação do mundo? Segunda pergunta: qual foi o preço da nossa inclusão nesse plano? Terceira pergunta: quem somos nós nos planos do nosso Deus? E quarta pergunta: onde é que nós estamos no andamento dos planos do nosso Deus? Perguntas que realmente ressaltam da nossa curiosidade espiritual. 3 destas perguntas serão respondidas hoje, e a quarta, então, os estudos futuros é que a responderão. E para que nós então pensássemos numa circunstância que nos leva a um certo ponto de curiosidade, se o Senhor já tinha, antes de abrir esse parênteses na eternidade, junto de si, estas companhias angelicais que lhe davam e dão ainda louvores extraordinários, por que foi que ele abriu esse parênteses na eternidade? Para realizar alguma coisa que fosse pelo menos semelhante àquela? Então nós somos realmente trazidos a certa curiosidade, porque quando nós olhamos para nós mesmos e lembramos de uma expressão que existe muito corrente entre nós, de que a criatura humana é a coroa da criação de Deus, nós ficamos surpresos e podemos responder pelas Escrituras que não. A criatura humana não é a coroa da criação de Deus. O Senhor tem os seus planos, mas a criatura humana não é. E quando olhamos para nós mesmos, então vamos ver que não é. Há tão poucos anos nascemos, há 64 anos, por exemplo, eu nasci, e já os meus dias são passados, o meu físico já demonstra uma decadência imensa, os cabelos já não existem como eram, já estão brancos os poucos que restam, a metade dos dentes já pertencem às coisas que a própria ciência veio completar, e daí então as rugas aparecem e nós estamos chegando ao fim. E a palavra de Deus nos mostra isso, que a vida do homem é como um conto ligeiro. Então a criatura humana não é a coroa da criação de Deus. Quando o Salmo 90 nos diz que os dias do homem são 70 anos, e tudo que passar daí é enfado e canseira. Mas o que é que o Senhor Deus então queria fazer, abrindo esse parênteses na eternidade, tendo junto de si os anjos gloriosos como tem? É exatamente isto que nós queremos lembrar para os nossos prezados irmãos nesta tarde. Nós conhecemos alguma coisa a respeito dos anjos. Eles são seres maravilhosos, se locomovem de uma maneira imediata ao primeiro mandado do nosso Deus. Eles realizam obras benditas, trazem recados maravilhosos, trazem também juízos imensos. Como, por exemplo, foram os anjos que levaram a Abraão a notícia de que Sodoma seria destruída, e também a cidade de Gomorra e as demais localidades na Campina. Foram os anjos que trouxeram as grandes notícias que nós ouvimos na Bíblia Sagrada, e também a cidade de Gomorra e as demais localidades na Campina. Foram os anjos que trouxeram as grandes notícias que nós ouvimos na Bíblia Sagrada, do jugo dos filisteus. Os anjos sempre apareceram trazendo mensagens benditas na Campina. Foram os anjos que trouxeram as grandes notícias que nós ouvimos na Bíblia Sagrada, foram eles. Foi um anjo que apareceu a Gedeão e disse para ele que ele iria naquela sua força e venceria os midianitas para libertá-los do jugo dos filisteus. Os anjos sempre apareceram trazendo mensagens benditas. Foi o anjo Gabriel que um dia apareceu ao sacerdote Zacarias para dizer-lhe do nascimento de João Batista, aquele que haveria de preparar os caminhos do Senhor. Notícia maravilhosa.
Mas o mesmo anjo, 6 meses depois, apareceu àquela bendita Virgem Maria para dar-lhe o mais extraordinário dos recados que a humanidade podia esperar. É que aquela Virgem de Judá seria a mãe do nosso Salvador. Os anjos são tão grandemente elevados na presença do nosso Deus que a eles cabem esse recado maravilhoso. Foi o anjo do Senhor que naquela esplêndida noite de Belém, quando aqueles crentes pastores esperavam a redenção de Israel, meditando nas coisas que conheciam, quando o anjo do Senhor apareceu-lhes e disse a eles que levassem a alvissareira notícia de que nasceu em Belém o Salvador, aquele que é o Salvador do mundo. Imediatamente os anjos apareceram também, dando louvores a Deus, glória aquele que é o Salvador do mundo. Imediatamente os anjos apareceram também, dando louvores a Deus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens, dizendo do nascimento de Cristo na manjedoura de Belém. Foram os anjos que trouxeram esses recados. Foram os anjos então poderosos em muitas outras oportunidades. Nós queremos lembrar que um anjo só, numa certa noite, matou todos os filhos mais velhos na terra do Egito, entre homens e animais. Quando a cidade de Jerusalém, em certa ocasião, estava cercada pelos exércitos do rei da Síria, e o rei Senaqueribe mandou uma carta de provocação para o rei Ezequias, um rei crente e fiel, perguntando-lhe: quem é o vosso Deus que possa vos livrar da minha mão? Então Ezequias levou a carta ao templo, apresentou ao Senhor, e o Senhor mandou que o profeta Isaías lhe dissesse que não combatessem, porque o Senhor Deus executaria a sua vingança. E naquela mesma noite, um anjo só matou 185.000 soldados de Senaqueribe. Só um anjo. Os anjos são poderosos, são extraordinários. Dentro dos juízos que nós falaremos oportunamente quando tratarmos do estudo da grande tribulação, o castigo que há de cair sobre a humanidade desobediente que não aceitou Jesus como Salvador, nós vamos ver que todos aqueles juízos foram realizados pelos anjos, na autorização de Deus e na autorização de nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo, quando Ele vai abrir o livro e desatar os selos para que os anjos tragam todas aquelas pragas. E nós lembramos ainda das taças e as trombetas que eles vão tocar para exercer um tremendo juízo sobre a face da terra. Eles são extremamente gloriosos, os anjos. E uma coisa ainda: os anjos não sentem dores. Os anjos não têm morféia, os anjos não sofrem de paralisia infantil, os anjos não têm tuberculose. Então, uma pergunta para os nossos irmãos que ainda não ouviram esse estudo: se nos fosse possível escolhermos, antes de vir ao mundo, sermos uma criatura humana ou um anjo, o que é que os nossos irmãos gostariam de ser? Para nós, embora que alguém estivesse no seu coração pensando: que beleza se eu fosse um anjo, eu quero dizer uma coisa: graças ao nosso Deus que nós não somos anjo. Eu sei que isto veio trazer uma lição para alguém. Graças ao Senhor que nós não somos anjos, porquanto a nós está reservado, e somente a nós os crentes, o mais glorioso motivo para dar a Deus louvores que a eternidade jamais tem ouvido. E nós, falando a respeito desta verdade maravilhosa, lembramos do seguinte: a maneira como os anjos foram criados. Foram criados como nos revela o Salmo 33, versículo 6 e versículo 9. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército dele pelo espírito da sua boca. E a maneira foi esta: porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Mas um crente não é fruto do poder e da divindade do nosso Deus. Nós somos frutos do maior de todos os atributos divinos, que é o amor de Deus manifestado em Cristo nosso Senhor. Como foi lido na carta do apóstolo Pedro, nós fomos comprados
nem por ouro, nem por prata, nem por coisa semelhante, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Nós não somos frutos do poder de Deus, somos frutos da tremenda e caríssima obra que o Senhor Jesus Cristo realizou em favor das nossas almas. Portanto, o menor de todos os crentes vai poder dar a Deus o louvor que nenhum dos anjos pode dar. Nenhum dos anjos que estão diante de Deus hoje, nenhum daqueles que não aceitaram a insinuação de Satanás, eles nunca passaram pela a nossa aflitiva posição de estarmos um dia perdidos, irremediavelmente perdidos, sabendo que íamos para o inferno, e daí então a oferta maravilhosa da salvação de graça por Cristo veio encher o nosso coração de esperança, e nós escapamos de um caminho tremendo para o qual nós íamos, resgatados então pelo precioso sangue do nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo. E é importante que nós pudéssemos então pensar na verdade maravilhosa que Ele tem para nós. Irmãos, para que o Senhor Deus, um Deus onisciente, onipresente e onipotente, pudesse realizar esta obra maravilhosa de alcançar para si adoradores que o adorem em espírito e em verdade, para que Ele realizasse isto, Ele teve que mandar o seu Filho a este mundo. Porquanto o Senhor Deus não podia fazer nos céus esta obra, porque simplesmente seríamos outros anjos. Mas para que acontecesse o que aconteceu, fez com que existíssemos, e nós todos então pecando, passamos a ser servos de Satanás, e daí tivemos que ser comprados pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. A vinda de Cristo ao mundo, portanto, foi para realizar uma coisa que Ele não podia realizar nos céus. Ele teve que descer este mundo. Alguém perguntou, mas então Deus sabia que a criatura humana ia pecar? Claro que sim. O nosso Deus sabia de tudo. E exatamente nesse ponto reside a nossa o mais importante testemunho da glória do nosso Deus. Uma criatura que não pudesse pecar seria uma criatura imperfeita. Os irmãos poderão absorver esse pensamento? Uma criatura que não pudesse pecar seria imperfeita. Seríamos simplesmente como robôs, como um boneco. Andaríamos nesse mundo já de uma vez determinada a nossa salvação, porque não pecaríamos, e daí então como bonecos entraríamos então para a eternidade. Nada disto. A maior manifestação da sabedoria de Deus está exatamente nisto, é que a criatura dele pode pecar. Se não pudesse, seria uma limitação de Deus. Mas Ele criando-nos e dando-nos o livre-arbítrio para que nós pudéssemos escolher então aquilo que queremos, aí sim, aí uma criatura que vai chegar aos pés do nosso Deus, como nós os remidos vamos chegar, não por merecimento nosso, mas pela obra de Cristo, nós vamos ter que dar a Deus louvor que nenhum dos anjos pode dar. E o Senhor sabia de tudo isto, e é exatamente esta atitude de sofrimento é que trouxe ao Senhor Jesus Cristo a condição de ser o nosso grande Salvador. Antes que o mundo existisse, já o Senhor havia tomado esse plano junto do Pai e do Espírito Santo. Certo dia, na nossa escola dominical, alguém perguntou-me, dizendo, ou eu perguntei aos alunos, quando é que Cristo começou a sofrer por nós, os crentes? Alguém disse, foi quando ele foi, aquela última semana, a semana do sofrimento, quando ele foi para a cruz. Não foi. Alguém aventurou então dizer, então foi quando ele iniciou seu ministério e começaram as perseguições. Não foi. Então foi quando ele nasceu e foi colocado naquela paupérrima manjedoura envolto em panos. Não foi. Então foi quando foram oferecidas vítimas no jardim do Éden, em lugar dos nossos pais que pecaram, figura de Cristo que havia de morrer. Não foi.
Alguém lembrou? Então foi desde a fundação do mundo, como está escrito no livro do Apocalipse, que o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo não foi. Foi quando então? Foi aquilo que nós lemos na primeira carta de Pedro, foi antes da fundação do mundo. Antes que o Senhor abrisse esse parênteses na eternidade, nos planos do nosso Deus, nos seus tabernáculos eternos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo decidiram criar, desculpear gramática, criar uma criatura que pudesse então, ainda que andando por caminhos de queda e pecado como realmente andaria, alcançar também aquela redenção quando esta redenção fosse oferecida. E esta obra da redenção de uma criatura que não existia ainda foi o propósito do nosso Salvador, assumido antes da fundação do mundo. E essa escritura é garantida no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 5, que diz: quando o Senhor sentiu que a obra estava chegada ao fim, disse: Pai, está consumada a obra que tu me deste a fazer. Agora glorifica-me junto de ti mesmo com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes que o mundo existisse, o Senhor Jesus Cristo cedeu voluntariamente parte da sua glória. Ele era desde a eternidade aquele que estava marcado com o tremendo destino de ter que passar um dia pela maldição da cruz do Calvário, e isto afetou a sua glória no passado. E é por isso que ele disse: dá-me daquela glória que eu tinha antes da fundação do mundo. O propósito de passar pela cruz realmente reduziu a sua glória, e daí então ele diz: Pai, dá-me daquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. E a palavra do Senhor então nos mostra a verdade importantíssima a respeito do propósito de Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo criou os anjos, porque ele fez parte disto, está escrito no capítulo 1 do Evangelho de João, no versículo 3, onde diz: todas as coisas foram criadas por ele, e nada do que foi feito sem ele se fez. Cristo participou de tudo. O nosso Deus tem preeminência na criação das coisas. Cristo tem a sua preeminência na salvação. Não foi o Pai que morreu na cruz. Infelizmente temos ouvido oração e diz: ai meu Deus, tu que morreste na cruz. Deus não morreu na cruz. Quem morreu na cruz foi o seu Filho. E a preeminência da instrução está com o Espírito Santo hoje, nos nossos dias. É o Deus Espírito que hoje realiza esta obra maravilhosa. Então Cristo estava marcado com isto, e ele não precisou morrer, mas para remir-nos ele teve que morrer. Ele deu a sua vida voluntariamente. Nós temos um hino em Hinos e Cânticos, o primeiro hino, e na estrofe terceira, que diz o seguinte: o Pai mandou seu Filho para a vida nos trazer, mas ele não podia dar vida sem morrer. Aqui está exatamente a diferença espetacular, nem posso dizer, entre a formação de um anjo e a redenção de uma alma humana. Custamos caro demais para o nosso Deus, preço que os anjos não custaram. Simplesmente o Senhor Deus disse: haja, e houveram. Mas o crente não. Nós passamos pelo caminho da desobediência, porque todos nós que estamos aqui e que somos crentes, todos nós um dia pertencemos a Satanás. Alguém pode querer dizer: ah, mas eu nasci num lar crente, eu já nasci crente. Isto não é a expressão correta. Ninguém nasce crente. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e nosso Senhor morreu por todos, como os mais obedientes podiam ser. Não era preciso dizer duas vezes: não faça, e ele não faria. Claro, nós sentimos assim, mas ele foi, exatamente, ele teve que crescer, ele necessitou. O Senhor Deus o guardou, como diz no Salmo: aquele que me preservaste estando eu ainda ao seio da minha mãe. Ele teve que merecer cuidados como um menino qualquer. E aqui que está a glória de Deus. É porque Cristo realmente tomou toda a nossa condição. Do contrário, ele nunca nos remiria. Mas tomando a nossa condição, ele pôde então assumir esta responsabilidade diante do Pai e realizar exatamente a seu tempo. Eu sinto que aos 12 anos foi quando aquele menino
Na minha maneira de pensar, vestido de branco, um jovem com 12 anos, a fazer perguntas extraordinárias e dar respostas que impressionaram aquelas pessoas. Quando Maria, então, e José, depois de procurar por 3 dias, vêm e o encontram no templo, junto dos doutores da lei, e Maria diz para ele: filho, por que fizeste isto para conosco? Não sabes que eu e teu pai ansiosamente te procurávamos? Ele disse: por que me procuráveis? Não sabeis que me convém cuidar dos negócios do meu pai? Eles talvez tivessem esquecido um pouco, ou não tivessem lembrado de que naquela época ele já poderia entender que ele seria exatamente o Messias, e o negócio do seu pai que ele estava cuidando culminaria na tremenda e vergonhosa cruz do Calvário. Ele começou a sofrer como filho do homem desde os 12 anos, mas como filho de Deus antes que o mundo existisse. E nós lembramos então as Escrituras que nos chamam a atenção, que quantas vezes ele leu as Escrituras, quantas vezes o Senhor Jesus Cristo leu o Salmo 22, falando a respeito daqueles que o cercaram. O ajuntamento de malfeitores me cercou, cães me rodearam, traspassaram-me as mãos e os pés, já mostrando que ele ia ser crucificado. Ele sabia que ia passar por aquilo, e naquele mesmo Salmo 22 dá a nota exata do que sobre ele pesaria, o que ele seria quando assumisse diante do Pai toda a maldição do nosso pecado. Diz profeticamente no versículo 6: eu sou verme e não um homem, opróbrio dos homens, desprezado do povo. Verme é aquilo que se pisa, é o mais baixo que pode existir. E o mesmo Salmo 22, o primeiro versículo já mostrava antecipadamente aquela expressão dolorosa que ele diria ao término daquelas intermináveis 3 horas de trevas, em que o pai virou seu rosto do seu filho, o desamparou plenamente para nos amparar. Naquele momento final daquele período passado, então ele disse aquilo que estava no Salmo 22. Ele sabia que ia dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Jesus sofreu tremendamente como homem. O Salmo, aliás, os evangelhos não contam nada dele a respeito dos 12 até os 30 anos. Sabemos, no entanto, que ele foi carpinteiro mesmo. Jesus trabalhou com as suas mãos para não ser pesado a ninguém. Ele pegou no formão, no enxó, no serrote, fez móveis, fez o que para quem não se sabe quem, mas ele trabalhou mesmo. Ele era, como alguém disse, não é este o carpinteiro? Ele foi o carpinteiro aos olhos de todos, porque ele veio encarnar-os em toda a expressão da lei de Deus, e está escrito na palavra do Senhor as verdades gloriosas: comerás o teu pão no suor do teu rosto. Jesus cumpriu toda a justiça, ele sofreu desta maneira. Mas aos 30 anos, quando ele realmente entra no ministério, é que ele então leu as coisas que, aliás, ele percebeu mais de perto as coisas que com ele aconteceria. Quantas vezes ele pegou o livro do profeta Isaías no capítulo 53, que coisa terrível. Quando Jesus disse, aliás, quando o Espírito escreveu naquele livro: ele era desprezado, o mais indigno entre os homens, varão de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondem o seu rosto. Ele era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas iniquidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele lia tudo isto. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele lia tudo isto. Ele leu ainda: como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Pela opressão do seu povo foi ele atingido. Ele leu tudo isto. Ele leu ainda no livro do profeta Isaías que ele seria crucificado entre os malfeitores. Tudo Jesus sabia em vida ainda. E no entanto o tempo do seu ministério ainda não havia chegado. E nós temos aqui uma expressão que queremos deixar clara para os nossos ouvintes nesta oportunidade. Meus prezados irmãos,
eu quero dizer-lhes uma coisa que parece ser um tanto extravagante, mas eu quero dizer aos nossos irmãos: quando o Senhor Jesus Cristo deliberou a tomar esta posição extraordinária, grandiosa e terrível de pagar por nós a nossa conta ali na maldição da cruz, eu quero dizer para os senhores, naquele dia o Senhor Jesus Cristo foi mais indigno do que eu. Eu estou dizendo uma verdade ou uma mentira? Ele foi ou não foi mais indigno do que eu? Tem alguém que queira contradizer, dizer: mas irmão, o senhor está dizendo uma coisa terrível. Eu queria que um só contradissesse, mas não precisa não. Antes que o meu irmão ou a minha irmã tomasse a atitude de dizer: eu não aceito uma coisa destas, eu quero dizer para o meu irmão ou para a minha irmã o seguinte: some a tua iniquidade, soma a tua iniquidade com a minha, soma as duas, e vê se não sou maior do que a minha. É ou não é? A minha iniquidade tem um tamanho, mas ela somada com a sua, ela tem outro tamanho. Tem ou não tem? Claro que tem. Então ele foi mais indigno do que eu. Por quê? Ele levou a minha, levou a sua, ele levou de nós todos, e levou a iniquidade de todos os homens. É aqui que o Espírito quer trazer-nos a sentir que Jesus foi mais indigno do que qualquer um de nós. A nossa gratidão tem que ir ao fundo desse tremendo poço de maldição, para daí então nós lembrarmos: mas Senhor, graças a Deus que o temos por nosso Salvador, porque Ele teve a coragem. Se fosse só a coragem de suportar a minha indignidade, eu ficaria horrorizado por Ele. Mas Ele levou a iniquidade de nós todos. E daí então, Ele suportando estas coisas, conhecendo-as, Ele sofreu durante o seu ministério. Mas chegou o tempo então em que Ele deveria de ser morto. Cumpriu-se aquela escritura que ele muitas vezes leu, que seria vendido por 30 moedas de prata. Como tudo foi claro aos olhos do Senhor. Tudo claro dele, sabendo de tudo. Ele sabendo de todas as coisas que ia acontecer. E quando exatamente ele estava exercendo o seu ministério, ele falou certa vez para os seus discípulos: eis que eu terei que passar por um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Era exatamente a maldição que teria que sofrer na cruz do Calvário em resgate das nossas almas. Mas chegou aquela noite inesquecível, quando Jesus reuniu os seus apóstolos, comemorou a última Páscoa e instituiu a primeira Santa Ceia. E daí então, cantando o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então o Senhor realmente estava caminhando voluntariamente para a morte. Alguém talvez não tenha pensado no que as Escrituras significam a respeito disto. O Senhor Jesus Cristo não foi um vencido. O mundo às vezes faz isso e o crente às vezes pensa. Nós temos um hino em Hinos e Cânticos, que pelo menos no começo da sua estrofe, ele nos diz uma palavra um tanto em desacordo com a atitude do Senhor, onde dizendo que Deus dos céus contemplava o pobre mundo com um amor sem igual, amor profundo. Então quando ele viu esse mundo caído, foi que ele mandou Jesus para vir trazer-nos a solução. Absolutamente, esta solução foi decretada, estabelecida antes que nós existíssemos. E daí então, quando o Senhor caminhou para a cruz, ele caminhou em toda a força do seu poder divino e o poder que o Senhor lhe tinha concedido. Quando nós lemos que poucos dias antes ele disse para os seus discípulos: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos principais dos sacerdotes, e entregarão aos gentios para que deles escarneçam, e será crucificado, e ao terceiro dia ressuscitará. Falou daqui a poucos dias, estava indo para Jerusalém. Foi quando Pedro disse: Senhor, mas ainda há pouco quiseram apedrejar-te e tu ainda queres ir? E recebeu aquela censura do Senhor. E daqui então ele foi caminhando livremente para a cruz do Calvário. O Senhor não foi nada mais do que o seu amor que realmente trouxe para nós a bênção da redenção que trouxe. Ainda para que nós soubéssemos que ele não foi apanhado de surpresa, como o Espírito Santo é pródigo em trazer-nos notícia, em Mateus, no capítulo 26, versículo 2, diz o seguinte: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para que seja crucificado. 2 dias davam muito bem para fugir da cruz.
Dava para sair, mas daqui a 2 dias. Marcou com eles, marcou uma semana antes, marcou agora. E quando ele vai para o jardim do Getsemane, ele diz: os passos do que me vem trair já vem chegando. Ele tinha tempo de fugir. Ele, se quisesse escapar da maldição da cruz, ele escaparia. Mas quando ele estava caminhando para aquele lugar tremendo, ele chamou à parte a Pedro, Tiago e João e começou a ter pavor. Aliás, chamou, parece que os seus discípulos, começou a ter pavor e a angustiar-se, pelo que ele sabia que no dia seguinte lhe ia acontecer. Horrorizado em ter que fazer-se pecado por nós, ele ficou tão impressionado e tão angustiado com aquilo que ia acontecer, que ele suou grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Não é como gotas de sangue, não. Ele suou grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Foi aflição tremenda, e a ciência prova isto, que uma agonia extrema faz romper os vasos capilares e a pessoa sua sangue mesmo. Ele suou sangue pela vergonha, meus prezados irmãos, de no dia seguinte ter que substituir-me na maldita cruz do Calvário. Como custei caro para o meu Senhor. Que coisa tremenda. Aquela agonia dele começou a angustiar-se, e foi levado, e caminhando então para aquele lugar em que ele estava, chegam os traidores. Para surpresa deles, quando chegam aquela escolta que os historiadores registram, ela teria de 70 a 100 pessoas. Era o tamanho da escolta, conforme o malfeitor. E um tão grande malfeitor chamado Jesus de Nazaré, a escolta devia ser de 100 mesmo, porque era um homem perigoso, era um homem tremendo, era um agitador, segundo o que diziam a respeito dele. Então foi aquela escolta. E quando chegaram, Jesus perguntou: a quem buscais? Ele diz: a Jesus de Nazaré. Sou eu. E caminhou em direção dele. Caíram, nunca viram uma pessoa fazer uma coisa desta. Ele andou em direção: sou eu. E perguntaram a segunda vez: sou eu. Então tornaram a... E daí então tomaram a atitude de prender o Senhor Jesus Cristo. Mas para que nós soubéssemos que ele foi voluntariamente à cruz do Calvário, e na plenitude do seu poder, como esta mensagem agrada o meu coração, como eu fui abençoado, meus irmãos, quando aconteceu uma coisa que eu não entendia antes, para entender depois. O Senhor Jesus dizendo aos seus discípulos: quem tem uma túnica ou 2 túnicas, vende e compra uma espada. Mas comprar uma espada? Aquele Salvador precisava de uma espada? Ele não precisava, quem precisava era eu. Então Pedro disse: Senhor, já temos 2, basta. Munidos com aquelas espadas, quando aquela escolta então vem para prender o Senhor, que toma aquela resolução, depois de caída levanta para prender, Pedro lançou mão da sua espada. Oh, espada bendita, como Deus é maravilhoso para conosco, colocando na mão de um homem competente, impetuoso, bendito, como foi o apóstolo Pedro, e na sua impetuosidade ele arrancou a sua espada da bainha e cortou com ela a orelha do servo do sumo sacerdote. Por que isto? É para mostrar que Jesus estava em toda a plenitude do seu poder. O Senhor pegou a orelha e colocou no lugar. Olha que mensagem bendita. Irmãos, eu poderia ter na minha fraqueza a impressão de que Cristo foi vencido, mas ele não foi vencido. Foi na plenitude do seu poder pegar aquela orelha cortada do sumo do servo sacerdote, exatamente de quem não podia, do servo do sumo sacerdote, de quem não podia mentir. Foi Malco mesmo, foi um companheiro de escolta mandado talvez pelos sacerdotes. Colou a sua orelha novamente e disse para Pedro: mete a tua espada na bainha, porque quem fere a espada será ferido. Ou pensas tu que eu não poderia pedir agora ao Pai mais de 12 legiões de anjos? Mas como se cumpririam as escrituras que dizem que assim aconteça? O Senhor Jesus Cristo podia pedir naquele momento, meus irmãos, mais de 12 legiões de anjos para vir livrá-lo
E nós já falamos agora há pouco que um anjo só um anjo matou 185 mil soldados de Senaqueribe. Quem eram? Não precisava, um anjo só chegava e eliminava-os. Mas o Senhor queria mostrar que aquela cruz que ele estava caminhando era o único lugar no universo, a única condição dentro de tudo que a sabedoria humana realmente idealizou, o único lugar em que ele podia resgatar-nos da nossa vã maneira de viver. Daí então pegaram o Senhor Jesus Cristo e amarraram, mas ele já tinha mostrado o seu poder. Ele podia pedir, uma legião era composta de 6.000 soldados romanos a pé e 300 a cavalo. Dava então 6.000, 12 vezes 72.000, mais os 300 a cavalo de cada um, dava mais 3.600. O Senhor Jesus Cristo podia pedir mais de 12 legiões de anjos, mais de 75.600 anjos para matar 100 pessoas. Por que não fez? Não fez porque uma coisa extraordinária, o amor de Cristo exatamente estava ali. Amarraram as mãos do Senhor Jesus Cristo com cordas. Olha, irmãos, como o Senhor é misericordioso. De que valia aquelas cordas nas mãos do nosso Senhor? Lembram-se que 3.000 pessoas um dia juntaram e amarraram Sansão, um homem que, além de tudo, de ser abençoado pelo Senhor, mas um homem cheio de fraqueza. O que aconteceu quando chegaram para segurar Sansão, que estava amarrado? O que aconteceu? Acabou, arrebentou toda a corda e acabou. Amarraram depois da cabeça aos pés com um linho fino, linho puro que nunca tinha amarrado ninguém, a Sansão. Então, quando disse, aí vem os filisteus, ele então, na força do Senhor, arrebentou tudo. Imagine, meus irmãos, o que estava amarrando as mãos do nosso Senhor para trás? Eram as cordas do seu amor. Foi o amor de Cristo para nos salvar. Quem eram eles? Sansão um dia pegou uma queixada de jumento e matou 1.000 filisteus. Mas o Senhor não queria defender-se, Ele queria defender-nos, Ele queria tirar de cima de nós essa culpa, e assim Ele caminhou com todo o seu poder para a cruz do Calvário. É isso que precisamos entender, o quanto Ele pagou. E nós temos uma expressão muito importante no Salmo 118, versículo 27. Atai a vítima da festa com cordas e levai-a até os ângulos do altar. Quando um novilho tinha que ser levado para o sacrifício, e ele percebia o cheiro de sangue lá no tabernáculo, seus desenhos, e esta parte, 6 homens arrastando o novilho, e as suas mãos tesas, os seus pés também não querendo, o novilho era arrastado à força para a morte. Era preciso ser levado assim. Cristo caminhou voluntariamente. Nós temos um hino que tem uma estrofe no seu coro maravilhosa. Foi amor, divino amor, fiel, veraz sem fim, aquele amor que ao Salvador levou a cruz por mim. Jesus não foi vencido. Foi o mais extraordinário vencedor. Podia romper tudo, podia fazer tudo, mas como cumpririam as Escrituras que assim dizem que convém que aconteça? Então, movidos por esse amor, exatamente, pôde-nos o Espírito Santo dar-nos o resumo desta maravilhosa bênção, quando escreveu no capítulo 12, versículo 4 da carta aos Hebreus, quando fala a respeito do herói dos heróis da fé, que é Cristo, o consumador da fé. Então diz a respeito dele, que pelo gozo que estava proposto, ele suportou a cruz, desprezando a afronta. Ele caminhou, de certa maneira, a sua alma vibrando de alegria pela vitória que ia alcançar. E daí diz o livro do profeta Isaías, o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Foi esse amor maravilhoso que levou o Senhor Jesus Cristo à cruz do Calvário. Então foi o amor do Senhor, amor sem fim, que nos levou exatamente, que é o que levou o Senhor Jesus Cristo a morrer na cruz em nosso lugar. Isto nos impressiona imensamente. Dali ele foi para as mãos de Pôncio Pilatos. Depois de preso, depois de passar pelo julgamento dos religiosos, foi para as mãos de Pôncio Pilatos. E ali ele padeceu coisas terríveis, meus irmãos. Imaginemos, porventura, se nós estivéssemos presenciando
presenciando os sofrimentos que o Senhor suportou. Como nós nos comportaríamos se estivéssemos ali no tribunal, vendo alguém amarrar uma toalha no rosto do Senhor Jesus Cristo e dava-lhe bufetadas e dizia: diz Cristo, quem foi que te bateu? Qual seria, meus irmãos, a nossa atitude? Qual seria a emoção do nosso coração quando víssemos o nosso Salvador recebendo de homens como nós também, como nós mesmos, infelizes e pecadores como nós, recebendo escarro no seu rosto? Qual seria o comportamento do nosso coração ao ver escorrer no rosto do Senhor aquela tremenda afronta do escarro que sobre ele lançaram? E ele nem ao menos podia livrar-se do incômodo daquele escarro correndo na sua barba, porque estava maniatado. Coisas pavorosas aconteceram. Puseram uma coroa de espinhos sobre a cabeça do nosso Salvador, bateram-lhe com uma cana para que aquele espinho pudesse fincar-lhe a fronte e sair exatamente o sangue que misturava com aquele suor que já havia se enxugado da noite do sofrimento na noite anterior. Aquilo tudo aconteceu com nosso Senhor. E Pilatos não querendo salvar o Senhor Jesus Cristo, ficando mais agarrado ao poder do Império Romano, ele entregou Jesus para que fosse açoitado. O açoite pelo qual Jesus passou em cima desta terra que nós estamos pisando. Alguém perguntou: mas essa terra não vai ser purificada somente? Uma terra que embebeu o sangue de Cristo? Está escrito na segunda carta de Pedro, ela está reservada como um tesouro para o fogo, e quando os elementos ardendo se desfarão, o nosso Deus vai queimar tudo em que a afronta de Cristo realmente pôde ser ouvida. De tudo vai ser queimado, não ficará nada. E Pedro, então, para nos dizer esta verdade em maneira mais clara, disse: mas nós aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Esta terra, diz o profeta Oséias, o Senhor Deus tem uma contenda com os habitantes da terra. Essa terra que nós pisamos, o sangue de Cristo foi embebido por ela. Foi a tremenda coisa que aconteceu. E o açoite, então, quando Pilatos mandou Jesus para ser açoitado, tiravam a roupa do condenado da cintura para cima, ele deitava no chão de costa para cima, e os soldados romanos a dar-lhe chicotada, e deram, segundo a lei, 39 chibatadas, uma quarentena menos um. E o açoite tinha, de palmo em palmo, incrustado, uma vértebra de carneiro ou um pedaço de chumbo. Foi assim que açoitaram o nosso Salvador. Qual seria o nosso comportamento se nós tivéssemos visto? Sabe o que acontecia conosco, meus irmãos? Nós seríamos outros crentes. O nosso testemunho seria outro testemunho. O nosso testemunho seria uma coisa vibrante. Nós não teríamos coragem absolutamente nenhuma de tomar atitudes que não fossem exclusivamente para honrar e engrandecer o nome do nosso Salvador, se nós tivéssemos visto. Mas nós não vimos, mas o Espírito nos mostra o horror pelo qual o Senhor passou, e dali foi então levado para a crucificação. Os nossos ouvidos não ouviram o bater tremendamente ameaçador das marretas a pregar o Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós não ouvimos. Se tivéssemos ouvido, ficaríamos horrorizados. Nós não ouvimos aquele último esbarro, porque o crucificado era crucificado deitado, depois levantava a cruz para colocar na cova, e quando se levanta um esteio ou qualquer coisa para cair na cova, em certo ponto ele vai, mas quando ele pega mais ou menos o plumo, ele bate asperamente no fundo. Foi o que aconteceu, e o corpo do Senhor rasgou-se um pouco mais nos cravos por aquele último esbarro no fundo desta terra. Por quê? Porque o Senhor tinha que levar ao extremo o esforço da sua redenção, porque a maldição nossa é grande demais para que fosse perdoada por uma maneira que não fosse exatamente a extensão da morte de Cristo em nosso lugar. Foi assim que ele padeceu por nós. E daqui então nós vemos uma coisa para nos alegrar: a nossa condição de crentes. Nós fomos comprados por bom preço.
não por preço, mas por bom preço. E daqui então, por esta posição maravilhosa nossa, nós vamos ver uma coisa que no livro do profeta Zacarias, no capítulo 13, versículo 6, diz o seguinte: é uma escritura profética, falando de quando o Senhor Jesus Cristo chegasse aos céus, depois que a ovelha, que o rebanho foi disperso, que o pastor foi ferido e as ovelhas dispersas. Então alguém pergunta nos céus: que feridas são estas nas tuas mãos? Ele dirá: são as feridas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Eu pergunto aos nossos irmãos, no dia da vinda do Senhor, que graças a Deus está imensamente perto, quando Jesus vier e os sinais dos cravos nós vamos contemplar na sua mão, os irmãos vão perguntar ao Senhor Jesus Cristo: que feridas são estas nas suas mãos? O irmão vai perguntar? Alguém vai perguntar: que feridas são estas nas suas mãos? Vai perguntar? Por que não vai perguntar? Pode ser franco, por que não vai perguntar? Nós já sabemos que aquele é o sinal dos cravos com os quais o nosso Senhor Jesus Cristo foi pregado na cruz para cumprir uma coisa: para libertar-nos da maldição da lei, porque diz a palavra de Deus, ele foi feito maldição por nós, para libertar-nos da maldição da lei. Então os crentes, nós não vamos perguntar que feridas são estas. Os anjos perguntaram. Entendam a diferença de personalidade agora, mediante o que nós estamos dizendo. Nós não vamos perguntar, nós sabemos exatamente o resultado da nossa redenção. Foi o nosso Senhor ter sido realmente preso naquela cruz do Calvário. E uma coisa nós lembramos então para os nossos irmãos: o sofrimento foi grande. O sofrimento não tem conta. O sofrimento de Cristo é indizível. Mas a obra que ele alcançou, também não há palavras que possa definir. Não há nada que possa definir. E repetindo para os nossos prezados irmãos, na eternidade, quando nós tivermos corpos semelhantes ao corpo de Cristo, quando formos arrebatados, então dali em diante, ninguém vai dar a Deus, aliás, nem de hoje em diante ninguém dá. Ninguém pode dar a Deus, ser nenhum pode dar a Deus um louvor que o menor dos crentes pode dar, nenhum ser, porque os anjos foram mandados que existissem e existiram, e nós custamos o preço vergonhoso da cruz do Calvário. Ninguém vai. E a comparação maravilhosa que um escritor deixou para nós é dizendo o seguinte: um escritor chamado Mackintosh, diz ele que o jardim do Éden era uma figura dos céus. Figura é sempre uma comparação, e toda comparação é imperfeita, nunca que alcance exatamente a perfeição. Então, diz Mackintosh, o jardim do Éden tinha tudo de mais esplendoroso para que a criatura humana pudesse viver aqui. Mas diz ele o seguinte: o jardim do Éden estava incompleto enquanto a mulher não veio ser chamada à existência. E ele diz que assim como o jardim do Éden estava incompleto, também os céus estão hoje incompletos sem a presença da igreja. Assim como o jardim do Éden estava incompleto sem a presença da mulher, os céus estão hoje incompletos sem a presença da igreja. O plano divino de eternidade está ainda incompleto, porque a igreja de Cristo, que é chamada nas Escrituras a mulher do Cordeiro, a noiva do Cordeiro, a esposa do Cordeiro, ainda está aqui no mundo fazendo o quê? Procurando ainda, a esse último momento que nos resta, a ver se salvamos alguns arrebatando do fogo, vendo se conseguimos ainda de maneira aprazível ao nosso Deus e agradável alcançar alguma alma dessas milhões e trilhões que estão indo despreocupadamente para a perdição eterna. É terrível quando nós olhamos o mundo. Onde é que está a multidão dessa cidade? Em volta de estádios, em volta de campo, dentro de cinema, perto de televisão, está em algum lugar. Mas poucos estão ouvindo a palavra do Senhor e mostrar essa maravilhosa graça que Deus reservou e realizou em Cristo para nós, para que mostrar que ninguém há de dar ao nosso Deus louvor que o menor dos anjos pode dar. E Mackintosh diz uma coisa ainda: assim como do lado do primeiro homem, do primeiro Adão, ficou a marca de onde saiu a sua companheira,
também do lado de Cristo está a marca de onde saiu sangue e água, símbolos da nossa redenção e da nossa purificação. O sinal de onde fomos tirados em Cristo, nós o veremos eternamente, porque eternamente vai haver em nós uma gratidão infinda para dar louvores e mais louvores àquele que desceu dos céus. Antes que o mundo existisse, tendo junto de si os anjos gloriosos, tomou aquela dura atitude, desceu, sofreu, viveu em coisas tremendas, foi tão prejudicado e terminou recebendo na cruz aquela morte extraordinária da maldição. Mas ele não ficou na cruz, ele morreu, foi ressuscitado e agora ele está à mão direita do Pai, à espera do momento maravilhoso de vir buscar a sua igreja. Irmãos, a obra, por enquanto não, depois me lembro. A obra que o Senhor realmente está realizando é imensamente grande. Mas cada um de nós precisa um dia ter uma experiência como hoje alguém está tendo. Alguém aqui desejou antes da reunião ser um anjo, mas agora, quando falarmos da verdade gloriosa, não vai mais querer ser um anjo. Vai dar graças a Deus do fundo do coração de ser uma criatura humana, ter sido levada por Satanás ao pecado, estar um dia endereçada ao inferno, mas agora recebendo a redenção, tem um louvor que nenhum dos anjos pode dar. Exatamente esta verdade maravilhosa. Esse dia aconteceu com alguém hoje, eu espero no Senhor que sim. Aconteceu comigo um dia. Visitávamos na cidade em que nós moramos, em Itapiruna, um missionário à moda divina chamado Adolfo Muniz, um homem de pequena estatura, analfabeto. Mas aquele homem tinha uma alegria imensa de ser crente. O Espírito do Senhor mostrou-lhe que a maior das glórias terrenas, tudo de bem que um crente pode ter aqui, não pode igualar de maneira nenhuma as coisas eternas. Ele era um homem que gostava de citar aquele hino que diz: das grandes coisas vamos ter, cidade bendita, tudo que vamos ter, mas metade da glória celeste jamais se mostrou ao mortal. Ele cantava esse hino com alegria imensa. Era um homem que tinha realmente os pés na terra e o coração nos céus. Ele vivia e passando entre nós pregava esta mensagem, mas eu estava como algum crente talvez está. Quando os nossos olhos estão ambicionando empregos, dinheiro, mais casa, mais terra, gado, como eu estava fazendo, os nossos ouvidos também estão tapados. Aquele mensageiro falou e entrava num ouvido e saía no outro. Por quê? Porque eu queria juntar casa a casa, herdade, queria aprender a dirigir carro, queria comprar caminhão, então estou querendo. E crente que só olha para baixo, só vê as coisas de baixo. Não adianta. Olhai para cima, pensai nas coisas que são de cima, mas eu estava só pensando de baixo, eu queria juntar e estava juntando mesmo. Aquele homem então falava, aquela palavra entrava num ouvido e saía no outro. Mas um dia, por direção divina, ele foi ao meu pequeno estabelecimento, pequena mercearia, e disse para mim: irmão José, sabe que você é uma pessoa muito importante? Eu pensei que ele queria dinheiro. Todo crente avarento pensa que todos os outros são iguais a ele. Pode deixar que é a mesma medida. Eu pensei, ele quer dinheiro. Então meu coração foi mau. Eu disse: nada, sua Adolfo, eu não sou importante. Não é importante nada, eu sou um vendedor de sabão, um varejista, eu não valho nada. Então muito bem, despediu, foi embora. O Espírito Santo não deixou o diálogo continuar? Não deixou. Porque a obra do Espírito é ele que faz, é ele que encerra, é ele que mostra, é ele que para de mostrar. Então parou de mostrar, não quis, acabou, fechou o livro, acabou e deixou de mostrar. 6 meses depois volta novamente nosso irmão Adolfo Muniz à nossa cidade e entrando na minha mercearia novamente, naturalmente ele deve ter orado ao Senhor, pedido por mim, orado porque ele fazia isso não comigo sozinho, mas com muitos. Ele chegou numa intimidade bastante familiar e disse para mim: irmão Zezé, a Zezé é uma coisa do coração, uma intimidade. Irmão Zezé, sabe que você é uma pessoa muito importante? Eu agora temeroso, não mais com avareza, eu disse: nada, irmão, eu não valho nada. Eu sou um vendedor de sabão, varejista, eu não valho nada. Ele disse: não vale nada? Diga-me uma coisa, qual foi a moeda que correu em resgate da sua alma? Eu disse: foi o sangue de Cristo.
Segurando com as duas mãos no meu ombro, ele disse: então, irmão, você acha que Jesus Cristo era um tolo para comprar por tão alto preço uma coisa que não vale nada? Você é muito importante, irmão. E num argumento desse, como eu nunca ouvi, o Espírito do Senhor tocou meu coração e eu senti que eu tinha custado caro demais. E Cristo não era tolo para comprar por tão alto preço uma coisa que não vale nada. Eu senti que eu era importante, não sabia como, mas eu senti que eu era. Irmãos, o pensamento de um analfabeto, bem que grandes teólogos gostariam de assiná-lo com o anel no dedo, mas como é um analfabeto? Porque o Senhor usa as coisas fracas para confundir as fortes. Eu quero repetir para os irmãos decorar, quando eu disse que não valia nada, e disse que era o sangue de Cristo que correu em resgate da minha alma, os irmãos então decorem esta expressão. Então, irmão, você acha que Jesus Cristo era um tolo para comprar por tão alto preço uma coisa que não vale nada? Você é muito importante, irmãos. E com lágrimas nos olhos, deu-me um abraço e despediu de mim comovido. Ele sentiu que o Espírito me tocou, me abraçou e disse: irmão, você é muito importante. E sou mesmo, e sou mesmo, e sou mesmo, graças ao Senhor. E somos mesmo. Porque todos nós custamos, irmãos, esse preço. Nós somos importantes demais para Cristo. Cristo seria um tolo descer do céu, sofrer a maldição da cruz para comprar uma coisa que não vale nada. Nós somos grandiosos, não tem ninguém igual a nós na eternidade, ninguém. Então eu fui obrigado, ou constrangido, ou convidado a olhar o que a Bíblia dizia a meu respeito. Será que eu sou importante mesmo? Abri a palavra do Senhor um momento, não sei qual, e cheguei à escritura que se acha em Filipenses 3, versículo 20 e 21, dizendo: a nossa cidade está nos céus. Mas é nos céus ou é Itapiruna? Para mim era Itapiruna, estou querendo juntar casa a casa, Itapiruna. A nossa cidade está nos céus, de onde também nós esperamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará esse nosso corpo abatido num corpo glorioso conforme o seu próprio corpo, pelo poder que ele tem de sujeitar a si todas as coisas. Mas que coisa! Eu vou ter um corpo glorioso conforme o corpo de Cristo. É a palavra de Deus quem diz. Referências: fui ouvir o que disse o apóstolo João na sua primeira carta, no capítulo 3, dizendo: amados, quão grande coisa fez o Senhor por nós, que fôssemos chamados seus filhos. E ainda não sabemos o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, quando Cristo se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, assim o veremos. A mesma semelhança de Cristo, mesma semelhança. Que maravilha operou o sangue de Cristo. E procurando ainda, encontrei na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, dizendo: e todos nós, eu dei graças a Deus por isso, porque eu reconheço a minha fraqueza, e todos nós, graças ao Senhor por isso, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Mas que coisa, a mesma imagem, a mesma semelhança? E o apóstolo Pedro ainda coube-lhe a maravilhosa bênção de registrar na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 4, a seguinte expressão: que pelas glórias e virtudes de Cristo, ele deu-nos grandíssimas. Irmãos, eu penso, o que é que o Espírito Santo quer dizer quando usa uma palavra no superlativo? Podia ter dito grandes, mas deu-nos grandíssimas e preciosas promessas, pelas quais ficássemos participantes da natureza divina. Então eu tenho a mesma natureza de Deus, a mesma natureza de Deus, a mesma. Porque no momento em que a pessoa aceita Jesus Cristo como Salvador, o Espírito Santo de Deus entra no nosso ser. Quando nós abrimos por nossa livre vontade aquela parte e deixamos que ele penetre o fundo do nosso ser, então ele transforma o nosso espírito num espírito divino. Agora nós somos filhos de Deus. É a natureza bendita, esta glória que nos espera. Irmãos, o que é que o Senhor Deus quis dizer
quando ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que é que ele queria dizer com isto? Sabe o que é? Ele queria dizer simplesmente isto: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então, o Senhor Jesus Cristo um dia vai apresentar-nos a Deus. E isto não demora, graças ao Senhor por isto. Bendito é o crente que tem esperança, diz o livro das Lamentações de Jeremias. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. O Senhor Jesus vai nos apresentar diante do Pai uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, agora sim, quem é a coroa da criação de Deus? É a criatura humana? Absolutamente. Somos nós os crentes, porque agora nós somos filhos de Deus. Irmãos, deixa eu dizer também uma expressão que possa parecer um pouco dura para os vossos ouvidos inicialmente. Eu quero dizer-lhes uma coisa: eu sou tão filho de Deus como Jesus Cristo é. É verdade ou é excesso? Se é excesso, é um excesso vergonhoso. Se é verdade, que verdade gloriosa. Eu sou tão filho de Deus como Jesus Cristo é. Para tranquilizar os irmãos, todos os nossos irmãos aqui agora são tão filhos de Deus como Jesus Cristo é. No Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, versículo conhecido: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O que quer dizer unigênito? Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas Jesus não é mais o unigênito Filho de Deus. Está escrito na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 29. Mas aos que conheceu, isto é, aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Salvador, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus não é mais o unigênito Filho de Deus, ele agora é o primogênito entre muitos irmãos. Alguém de pensar, mas ele então perdeu. Perdeu nada. A sabedoria divina nunca perde, sempre ganha. Então, para que nós pudéssemos saber como o Senhor Jesus Cristo se alegra imensamente em ser o primogênito e não o unigênito, nós vamos ver o que diz o Salmo 89, para os nossos irmãos verem que ser primogênito para Cristo foi um prêmio que ele ganhou, foi um prêmio dado por Deus. Porque alguém de perguntar, foi perguntado um dia: a glória de Cristo antes da cruz é do mesmo tamanho da glória de Cristo depois da cruz? A glória de Cristo é imutável, não muda nada, é a mesma coisa. Não, senhores, ele hoje tem uma glória, ele hoje tem um nome que não tinha antes, e quem diz isto são as próprias Escrituras. Eu estou voltando, eu não esqueço o Salmo 89, eu quero voltar a Filipenses 2, que sendo em forma de Deus, mas não tendo por usurpação ser igual a Deus, aniquilou-se a si mesmo, indo até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e deu-lhe um nome depois da cruz. Deu-lhe um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão na terra e no céu, e debaixo da terra. Então, a glória de Cristo hoje é outra. O nome de unigênito que ele tinha e que não tem mais, agora é primogênito. Mas vejam o Salmo 89, para nós vermos então a verdade maravilhosa que o Senhor tem feito para mostrar que é isto. Falando o nosso Deus a respeito de Cristo no versículo 26, Salmo 89, versículo 26. Ele me invocará dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus, a rocha da minha salvação. Também por isso lhe darei o lugar de primogênito e falo-ei mais elevado do que os reis da terra. Por isso, pela obediência, ser chamado teu Pai, a Deus, diz o seguinte: por isso
lhe darei o lugar de primogênito e falo-ei mais elevado do que os reis da terra. Esse é o prêmio maravilhoso que o Senhor Jesus tem. E João, no seu evangelho, disse uma coisa que nós precisamos entender. Cristo veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Irmãos, nós somos filhos de Deus como Jesus Cristo é. No dia da ressurreição de Cristo, mensagem maravilhosa. Quando ele ressuscitou e Maria Madalena foi estar, e a outra Maria levando especiarias ao sepulcro, ele já havia ressuscitado. Então queriam adorá-lo. O Senhor Jesus disse para Maria Madalena: não. Porque eu ainda não subi para o meu Pai. Ide, dizei aos meus irmãos. Não está referindo aos judeus, não, senhores. Só aqueles que o tinham aceitado. Ide e dizei aos meus irmãos que vão a Galileia e ali me verão. Agora eu vou citar uma parte do versículo, os irmãos vão completar. Porque eu subo para quem? Que é o quê? Muito bem. Eu subo para o meu Pai, que é o vosso Pai. Amados, agora nós somos filhos de Deus. Que coisa, que maravilha! Dentro de um corpo, de uma carne frágil, que caminha para tudo quanto é coisas, para desagradar a Deus também em tantas coisas, mas contudo habita em nós o nosso Espírito Divino, e agora nós somos filhos de Deus. Eu vou para o meu Pai, que é o vosso Pai, para o meu Deus, que é o vosso Deus. E uma coisa, irmãos, será que o Senhor Jesus Cristo tem algum acanhamento em nos chamar de irmãos? Será que ele se constrange? Mas tão fracos são os seus irmãos. Será que ele tem acanhamento disto? Na carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 11, diz o seguinte: assim, tanto o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Oh, que bendita posição em que o Senhor tem trazido para nós. E uma coisa então que nós estamos lembrando: as Escrituras têm expressões grandiosas. O Espírito Santo usa uma comparação, chamando Cristo da cabeça e a igreja do seu corpo. É fácil para nós sentirmos que a cabeça é gloriosa. Claro que é. Cristo é glorioso, não tenhamos dúvida. Cristo é glorioso. Mas imaginemos então o seguinte: uma cabeça gloriosa em cima de um corpo menos glorioso. Seria ridículo. Nós temos a glória de Cristo, está escrito no capítulo 17 do Evangelho de João. O Senhor Jesus Cristo naquela oração dizendo: Pai, eu dei-lhes a glória que tu me deste. A igreja é muito mais gloriosa do que qualquer um dos anjos. Custamos o preço mais extraordinário realmente que podíamos custar. E daí a nossa posição bendita é esta. Irmãos, a posição da igreja de Cristo é tão grande, é uma posição tão elevada, que quando falamos com crentes, eu tenho a impressão, porque também o Espírito dá autorização para isso, de que dentro desse salão nesta noite, vai sair alguém daqui que vai pensar: mas não é possível, eu estou devendo farmacêutico há quanto tempo que não pago, armazém não pago, eu tenho uma briga com a minha irmã, eu estou tocando uma demanda, eu estou entrando na política, eu estou querendo entrar para a maçonaria, eu estou tudo, mas a palavra não quer saber disto. Eu então não faço parte disto. Não são estas partes que nós estamos lembrando. Estamos lembrando o nosso espírito glorificado e desde já garantido na pessoa do Senhor. Porque daqui em diante então é esta bênção que o Senhor tem para nós. E quando falamos desta glória imensa, alguém diz: não é possível. Comigo não é possível. O Espírito diz por duas vezes em Abacuque 1, versículo 5, e Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 31. Eis que eu opero em vossos dias uma obra tal, que não crereis quando vos for contada. Tem crente que
Então, esta bênção imensa que nós temos para nossa consideração. Agora, irmãos, ainda uma coisa extraordinária que temos que lembrar. Vou dizer-lhes uma coisa que vai assustar outra vez. Nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem Daniel, nem Moisés, nem Isaías, nem Malaquias, nenhum dos profetas, nem João Batista, nenhum deles vai ter participação na noiva do Cordeiro. Então, realmente, a nossa posição é essa posição gloriosa. Nenhum deles vai ter. Nós vamos ter um lugar de mais glória ainda do que ele. Por quê? Porque não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Aqueles servos maravilhosos do passado, do qual nós já citamos os seus nomes, todos eles esperavam, desde o tempo em que nós falamos deles, eles esperavam o nascimento, a vida e a morte de Cristo na cruz para nos resgatar. Consequentemente, eles foram salvos também por Cristo. Todos eles foram salvos por um Cristo que havia de vir. E nós, então, agora somos salvos por um Cristo que já veio. E esta posição pode surpreender-nos. Eles vão ser, sabe o que, irmãos? Eles vão ser as testemunhas do casamento de Cristo com a igreja, que é chamada no livro do Apocalipse as bodas do Cordeiro. Eles vão ser as testemunhas gloriosas. E olha que testemunhas são elas. Elas vão fazer parte exatamente disto. É como diz a palavra do Senhor no capítulo 19 do Apocalipse. Eles dizendo, alegremos-nos e rejubilemos-nos, porque vindas são as bodas do Cordeiro. E já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me, escreve. É para não esquecer, não. Bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Referindo às testemunhas. Bem-aventurança deles é imensa, é gloriosa, é grandiosa, mas a da noiva é maior ainda. Eu quero perguntar aqui, principalmente às nossas irmãs que não estiveram aqui naquele estudo: quem é mais importante num dia de casamento? A noiva ou as testemunhas? Quem é? Pode falar. Claro que é a noiva. As testemunhas foram ali por causa da noiva, e não a noiva por causa das testemunhas. A glória deles é muito grande. E o Senhor então dá na sua lista dos heróis da fé aquela bênção que tem para nós, falando a respeito deles, que todos eles, aqueles heróis da fé que fizeram tudo, deram tudo para que Cristo pudesse vir e achar o caminho preparado, todos eles morreram sem alcançar a promessa. A promessa do nascimento de Cristo. Mas Deus não se envergonha de ser o seu Deus. É o capítulo 11 do livro da carta aos Hebreus. E para nós os crentes diz uma coisa: aquela nuvem de testemunha, uns foram cerrados, tentados, cortados, passado ao fio da espada, perseguido, andando por montes e cavernas da terra, dos quais o mundo não era digno. Todos eles morreram sem alcançar a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. É uma coisa maravilhosa, é a companhia grandiosa. Um dia, falando em Angra dos Reis, um moço na porta depois me disse: mas, Sr. Bochá, o senhor tem coragem de dizer que Daniel, Moisés, aquele homem que largou tudo no Egito para ser aquele servo do Senhor, Abraão, Isaac, não vão ter a glória da igreja, vão ser somente as testemunhas? Eu digo, é para você ver, moço, o quão gloriosa é a noiva, porque o acompanhamento tem que ser mesmo exatamente da elite de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Olha que companhias são convidadas para o casamento de Cristo, e tem que ser, porque a noiva realmente é gloriosa ao extremo. Outro moço me disse: então Deus traiu aos profetas. Mas Deus não trai a ninguém. Você porque não leu a primeira carta do apóstolo Pedro, primeiro capítulo, a partir do versículo 10. Quando eles inquiriam sobre a salvação que havia de vir para nós, dizendo no versículo 10, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada.
indagando que tempo, que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Agora o versículo 12 diz: aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora nos foram anunciadas, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Bem que os anjos gostariam de pregar o Evangelho e não podem fazer. Deus não trai ninguém. E para que nós então pudéssemos perceber uma verdade importante, certo dia um servo do Senhor, João Batista, o último dos profetas, estava amargurado com Cristo, porque ele, João, estava preso e Cristo estava solto. João mesmo um dia disse que convém que ele cresça e que eu diminua, mas quando chegou na hora dele diminuir, ele não aceitou a sua própria profecia. Ele ficou amargurado com Cristo, então mandou 2 discípulos lá, mas não que duvidasse de Cristo, absolutamente. A própria palavra do Senhor autoriza a pensar. Tem crente que diz que João negou a Cristo, nada disto. Ele simplesmente teve aquela amargura com Cristo. Mandou 2 discípulos perguntar ao Senhor Jesus Cristo, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? João perguntou da boca para fora. Ele sabia que era. Então Jesus também não respondeu. Curou cegos, aleijados, mancos, fez aquilo tudo. Os discípulos de João estavam aí perto. E ao fim de todo aquele trabalho disse para eles: ide e dizei a João, os cegos veem. Então quem é que podia fazer isto? Os surdos ouvem, os leprosos são purificados, e aos mortos são ressuscitados, e aos pobres se prega-se-lhes o Evangelho. E como que pondo as mãos no ombro daqueles discípulos, disse: e dizei a João o seguinte: bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. João tinha se escandalizado em Cristo porque estava solto e João estava preso. Mas depois que os discípulos saíram para confirmar que João era o que é na ordem do Senhor, ele disse para a multidão: não há entre os nascidos de mulher nenhum profeta semelhante a João, nenhum. Mas agora os irmãos vão terminar o testamento. Mas aquele que é menor no reino dos céus, como que é? O menor no reino dos céus? Não, não. O senhor colocou uma palavra que não tem. Esse pode não tem. Não, senhor. Aquele que é menor no reino dos céus é maior do que João. Não é, pode ser, não é. Mas como podemos sentir uma verdade maravilhosa destas? É exatamente porque a extensão da morte de Cristo realizou isso para nós. João, então, o último dos profetas, ele mesmo confessou que ele não fazia parte da noiva. João 3, versículo 29. Aquele que tem o esposo é a esposa. Mas o amigo do esposo, falando de si mesmo, aquele que lhe assiste e ouve, se alegra muito com a voz do esposo, e assim, pois, esse meu gozo já está cumprido. João fazia parte das testemunhas do casamento de Cristo e não da noiva do Cordeiro. Então, irmãos, nós vamos lembrar, para nossa grande alegria, para mostrar que somos realmente a coroa da criação, o Espírito deixou guardado em Tiago, capítulo 1, versículo 17 e 18, dizendo: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Foi Ele que, segundo a sua vontade, nos gerou pela palavra da verdade, para que nós fôssemos como primícias das suas criaturas. Quem é que é a coroa da criação de Deus? A Igreja de Cristo. Uma pergunta ainda para os nossos irmãos. O nosso Deus poderoso como é, onisciente, onipotente, é uma pergunta que quero que os irmãos levem a sério. Não estou perguntando tolice. Poderia, porventura, o nosso Deus tão poderoso, tão sábio, tão extraordinário, realizar uma outra obra, outra companhia de adoradores para si, como a Igreja de Cristo? Deus poderia formar uma outra igreja como a Igreja de Cristo?
Difícil. Pergunta difícil. E quando depois de sabida, que alegria traz no coração. Pode ou não pode? Não, eu estou perguntando, eu quero uma resposta sim ou não. Sim. Ele pode ou não pode? Ele não pode fazer. Por que ele não pode fazer? O filho já morreu uma vez e não vai morrer duas. Muito bem. Outra razão. Alguém lembrou muito apropriadamente, porque a noiva é uma só. Assim como o Senhor Deus, que podia formar em Adão mais de uma companheira, formou somente uma. Então a companheira de Cristo será somente uma. O Senhor Deus não pode, Ele não pode mentir, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas tem ainda uma outra coisa, que é o fundo. Naquela noite que o Senhor Jesus Cristo apareceu aos discípulos, no dia da sua ressurreição, naquele quarto fechado, apareceu entre eles e disse para eles: não temais, vede que sou eu mesmo. Apalpai-me, vede. Um espírito não tem carne nem ossos como vede que eu tenho. Ele deixou de falar num elemento grandemente precioso no corpo humano. Qual foi o elemento que ele deixou de falar? Sangue. Por que ele não falou em sangue? Já tinha derramado. Então, irmãos, a resposta fácil é esta: Deus não pode fazer, porque a moeda com a qual Ele comprou a mais preciosa das companhias eternas para Cristo, que é a igreja que Ele remiu, o seu sangue não existe mais. Essa moeda acabou, realizou o plano de Deus e acabou, e ninguém nos igualará, muito menos nos suplantar na eternidade. Ninguém. A moeda que comprou acabou. Pai, me vede. O Espírito não tem ossos e nem carne, como eu vejo que eu tenho, e não falou em sangue, porque o sangue já tinha sido derramado. Então, irmãos, é exatamente esta maravilhosa bênção que nos alcança, de uma maneira extraordinária. Esse estudo vai trazer para os irmãos ainda mais um pequeno choque, mas é o final. Não é verdade que nós, os crentes, vamos habitar com Deus eternamente nos céus. Vou dizer a ilustração. Não é verdade. Mas eu aprendi isso, nós temos hinos que falam isto. Não é verdade. Quem é que pode dizer que não é verdade? A Bíblia Sagrada diz que não é verdade. Nós só vamos estar com o Senhor nos céus por 7 anos. Exatamente a igreja arrebatada. Passaremos 7 anos dos céus em delícias, em coisas importantíssimas, passando pelo tribunal de Cristo, para receber ou não recebermos coroa, para daí irmos para a grandiosa festa que o universo espera, que é exatamente as bodas do Cordeiro. E depois de findos esses 7 anos, nós viremos para a terra, o Senhor implantará aqui o seu milênio, não vamos entrar em detalhes, nós viveremos com Ele aqui 1000 anos e depois essa terra é terminada. Então, nós não vamos realmente habitar ali. Agora, uma pergunta para os irmãos, então. O que seria mais honroso? Suponhamos que amanhã chegasse um ofício de Sua Excelência, o senhor Presidente da República, convidando algum irmão aqui para ir passar uma semana em Brasília, aproveitando toda a regalia, ser tratado como um ministro de Estado, tudo quanto tem de bom, mostrando o Senado, a Câmara, tudo isto. Chegasse para um irmão este convite para passar uma semana ali em Brasília, e para um outro chegava uma outra coisa diferente, uma comunicação que o que é mais glorioso, o que é mais honroso? É irmos passar uma semana com Sua Excelência, o senhor Presidente da República, em Brasília, aproveitando de todas aquelas regalias, ou ele passar um dia na nossa casa? Na nossa casa? É? Ótimo. Muito bem. O seu nome é um pouco difícil para guardar.
Valditar. Suponhamos que o irmão Valditar fosse convidado para ir a Brasília passar uma semana. A notícia correria onde ele é conhecido. Ah, mas que beleza, vai passar aqui, ó, que ótimo. Ficamos até com inveja dele. Muito bem. Então, mas a notícia corria só onde o senhor é conhecido. Claro que era. Mas e se ele viesse passar uma noite, um dia na sua casa? O que é que ia acontecer às 8 horas da noite na TV Globo? O que é que o Jornal Nacional ia trazer? Ia trazer o senhor servindo para ele uma xicrinha do seu cafezinho lá na sua casa. Então, é muito mais honroso ele passar um dia conosco do que nós passarmos 8 com ele. Mas de onde vem o caso, então? É porque ao invés de nós irmos habitar com Deus eternamente nos céus, é Ele que vem habitar conosco na nova terra. Então, irmãos, voltando e confirmando o que foi dito, ao invés de nós irmos habitar com Deus eternamente nos céus, é Ele que vem habitar conosco eternamente na nova terra que vai construir. Então diz João no capítulo 21, envia um novo céus e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, essa terra vai ser destruída. Já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia dos céus, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Olha a palavra com, repetindo 3 vezes. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e será o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Então diz o versículo 4, e será ali que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Ao invés de nós irmos habitar com Deus eternamente no céu, podia ser uma concessão para Cristo. Cristo desceu do céu e agora quis que o Pai suportasse a sua companheira junto dele. Podia parecer isto? Então deixa que fique por aí uma tolerância de Deus, mas não é. Para que o Pai mostrasse o seu extraordinário e absoluto agrado com a igreja de Cristo, é que em vez de nós irmos habitar com Ele, é Ele que vem habitar conosco sobre a terra. E nós então, irmãos, temos uma responsabilidade imensa a respeito disto. O que é isto para a nossa vida? Eu não disse aos nossos irmãos que quem não viesse aqui iria perder o mesmo. E nós ganhamos muito, mas além desse muito que ganhamos, nós ganhamos também uma responsabilidade a mais. Se nós somos filhos de Deus, nós temos que viver como filhos de Deus no meio de uma geração corrompida e perdida. O nosso testemunho tem que ser um testemunho diferente, pois nós somos filhos de Deus. Qual é o filho que não deve honrar o seu pai? Temos que viver para a honra do nosso Deus. E diz-nos então a palavra do Senhor na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 1, dizendo: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. E Pedro diz ainda, quando ele mesmo fala dessas coisas, do novos céus e nova terra, da que vai haver, da destruição desta terra, ele então nos pergunta se estas coisas vão acontecer. Que pessoa vos convém ser em santo trato e piedade? O apóstolo Paulo então realmente pede-nos uma maneira de viver. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. A expressão ali quer dizer o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelo amor de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo. Conformar quer dizer tomar forma, não é tolerar, não. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que saibais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Bendito o dia em que o Pai, tendo junto de si os anjos tão gloriosos, abriu esse penoso parênteses chamado tempo, para realizar a sua mais extraordinária
bênção, porque hoje nós damos louvores ao nosso Deus que os anjos não podem dar. Que o Senhor então nos abençoe numa disposição de vivermos nesta posição que nós conhecemos pelas Escrituras, para que então desde hoje e para sempre possamos engrandecer o nome do nosso Deus e Pai, a força extraordinária e a bênção de Cristo em nosso favor, na direção do seu Espírito Santo, para que assim nós possamos viver dignos da vocação com que fomos chamados. Que Deus nos abençoe. Amém.